Graça e paz a todos. Estamos iniciando uma série de vídeos no qual eu vou falar sobre assuntos que eu daria na escola bíblica dominical, né, e que eu não pude estar presente por conta de condições de saúde e também por conta de quarentena. Estou em quarentena, né? Todo o estado, todo o Brasil está parado. Então as reuniões no templo, né, como escola bíblica, por exemplo, estão paradas. Então, para que os alunos não fiquem sem aula ou então o conteúdo se atrase, eu vou estar gravando vídeos das lições, né? E são pequenos vídeos, não vai ser uma aula longa, uma aula grande. Então vai ser uma série de vídeos, de pequenos vídeos sobre os assuntos que eu vou abordar na lição, certo? A nossa escola bíblica nós utilizamos, principalmente a minha classe, que é a maturidade cristã. São, é uma classe que vem depois das pessoas que estão chegando na igreja, ou novos convertidos, e passa um ano na sala do básico e depois vai para o médio. Esse médio é exatamente a maturidade cristã. Nós utilizamos esse livro aqui, ó, Maturidade Cristã, certo? Que é da Missões Nacionais da própria Convenção Batista, né? A CBB, Convenção Brasileira Batista, Convenção Batista Brasileira, ok? Então a lição que nós vamos abordar é a lição 3. A lição 3 nós vamos dividir ela em 4 vídeos, certo? Esse aqui é apenas a introdução. Nós vamos falar sobre a vontade de Deus, vamos entender qual é a vontade de Deus, saber qual é o plano de Deus para a nossa vida, como discernir a vontade de Deus e também como nós podemos nos moldar, fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus, ok? Primeiramente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos 12, no versículo 1 e 2, que ele diz assim, ó: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então, Deus, ele deseja que nós entendemos qual é a vontade dele, né? Então, ele nos convida para isso. E uma coisa que é muito importante a gente ressaltar, porque existe no nosso meio muitas, né, meios de profecias, de pessoas que são usadas como profeta para dizer que a vontade de Deus entrega a mensagem, ó, é isso que eu te digo, que a vontade de Deus é essa, né? Deus está te dizendo para você fazer isso, Deus está te chamando para isso. Como é que podemos saber se isso é verdade? Como é que nós podemos saber se isso realmente é a vontade de Deus? Como é que nós podemos entender essa vontade? Então, o primeiro passo, lá em 1 Coríntios 14, 33, fala que Deus, ele não é um Deus de confusão, certo? Então, em nenhum momento, qualquer profecia ou qualquer palavra, então qualquer pensamento que vem à sua mente, em que gera uma confusão, gera uma certa incerteza, a gente já podemos descartar que isso não é a vontade de Deus, certo? A vontade de Deus, ela é clara, ela é perfeita, ela é agradável, certo? Então você vai entender de cara que Deus está te chamando para algo, que Deus está te falando algo. Outra coisa, em nenhum momento também Deus ele vai se contradizer em sua palavra. Então se tem algo na sua mente que você queira entender se é a vontade de Deus ou não, e se aquilo se contradiz a palavra de Deus ou vai contra a palavra de Deus, então podemos também descartar que isso não é a vontade de Deus. Às vezes é apenas uma emoção, um sentimento do seu próprio coração, né? E que o coração do homem ele é enganoso. Então descartamos isso. Por exemplo, vamos supor, a pessoa coloca na cabeça dela que é a vontade de Deus para que ela case com um fulano de tal. Só que esse fulano é casado, ele tem um compromisso, ele é comprometido, né? Então daí já descarta a possibilidade de ser a vontade de Deus esse negócio, né? Ou tem gente que é casada e quer deixar a mulher, quer deixar a esposa, quer deixar o casamento para se aventurar em um outro relacionamento. Também isso não é a vontade de Deus, né? Porque a própria Malaquias diz que Deus ele odeia o divórcio. Então, tudo aquilo que vai contra a palavra, isso com certeza não é a vontade de Deus, tá bom? Então, eu fiz apenas essa introdução rápida para que vocês experimentassem, né? O texto ele fala para não se amoldar, né, ao sistema desse mundo, né? E ao esquema deste mundo, porque esse mundo ele vai completamente contra muitas coisas que são de Deus, muitas coisas que são contra a vontade de Deus, né? Então o sistema pecaminoso, o sistema que entra em contradição com a palavra de Deus, então tudo isso
é dispensável, certo? Deus, isso vai completamente contra tudo aquilo que é a vontade de Deus, certo? Nos próximos vídeos nós vamos entender condições para a gente poder saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, como é que eu posso saber a vontade de Deus? O que me condiciona a isso? Então vamos falar em próximos vídeos. Vamos falar também indicações para que a gente possamos seguir a vontade de Deus, né? Como é que a gente podemos entender e saber a vontade de Deus? Então vou dar indicações para vocês de como identificar a vontade de Deus. E também nós vamos saber os resultados de estar dentro da vontade de Deus, né? Então são 3 vídeos que vão mais na frente, tudo voltado para esse mesmo assunto. Então se liga aí e assistam os próximos vídeos dessa série, tá bom? Graças a Deus.